Meu nome é Irineu Barreto, eu tenho 50 anos, sou professor universitário e trabalho numa fundação do governo do estado de São Paulo que faz pesquisa socioeconômica, demográfica, análise de políticas governamentais, chama Fundação SEAD. Eu fiz primeiro História, depois Ciências Sociais na graduação. O meu nome é Júlia Andrade Maia, eu tenho 19 anos, estou no meu segundo ano de Ciências Sociais na USP. Olá, meu nome é Marcela, eu sou historiadora, sou professora há 24 anos, tenho 43 anos de idade. Olá, meu nome é Laís, eu tenho 19 anos. Oi, eu sou a Nathalie Pirassoli, tenho 19 anos, sou estudante. A política na minha juventude, ela era algo muito diferente de como ela é agora. Porque eu ainda peguei uma fase do regime militar. Na verdade, eu comecei a me interessar por política muito pequena. Em 1974, eu tinha 6 anos. Nossa. E aquela movimentação da eleição, panfletos, cartazes nos postes, aquilo me chamou muito a atenção. Eu gostava da movimentação. Sim, eu me considero politicamente ativa. Logo no meu primeiro ano de faculdade, eu entrei num coletivo chamado Juntos. E assim, na USP o movimento estudantil é bastante ativo, né? Ainda mais no curso de Ciências Sociais, então eu já tive bastante contato. E desde isso eu também sou filiada ao PSOL, milito diariamente. E posso dizer que participei aí das manifestações, né, do Fora Collor, né, naquele momento tão importante da nossa história que foi o da redemocratização. Anos e sou presidenta da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu me considero uma pessoa interessada na política. A possibilidade de comunicação propiciada pelas redes sociais e pela internet, elas permitiram uma propagação de ativismo político dentro das redes sociais. Tanto o ativismo que acontece dentro das redes e sai para o ambiente externo, como também as redes sociais, Twitter. Então, que foi o ato do Ele Não, que começou com um grupo de mulheres no Facebook e se tornou um ato com mais de milhões de mulheres no Brasil inteiro, tanto eleitoralmente, assim, da forma como os candidatos e as figuras públicas estão usando as redes sociais. E a gente pode usar como exemplo o candidato à presidência, João Amoedo, que ele usou as redes sociais para se divulgar. Então ele ficou popular por conta das suas divulgações por redes sociais. Isso, fake news não é sinônimo de mentira. Esse é um grande equívoco. Fake news são estratégias políticas que servem para disseminação de notícias falsas, de boatos, imagens manipuladas, vídeos deturpados, cuja finalidade é interferir nos projetos políticos macros. Hoje a gente vive uma época que a gente chama de se tá na internet é verdade, isso causa uma descrença muito maior nas pessoas, principalmente no meio político. A enormidade de informações, ela pode ter efeitos diferentes. Eu acho que, por um lado, ela é importante porque faz a gente estar sempre em contato com a política, né? Então tá sempre pensando a respeito de política, tá sempre se informando e refletindo sobre isso e muitas vezes se mobilizando também. Mas eu acho que pode existir um outro efeito também que às vezes é um pouco de sobrecarregar a gente com informações e dar às vezes uma sensação, pelo menos no momento que a gente vive, de desesperança. A diferença entre os jovens e as demais pessoas que são expostas às fake news. Os jovens têm evitado aceitar de antemão qualquer tipo de notícia. Os jovens estão mais afeitos a checar aquela informação, os jovens estão mais afeitos a não disseminar vídeos falsos, notícias deturpadas. Eu acho que esse é um aspecto também, assim, dessa disputa eleitoral, uma dificultação da informação de chegar nas pessoas, né? A estratégia da desinformação, a estratégia de levar o mínimo possível o debate para as pessoas. Eu vejo uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos, né? Que para você ter uma posição política, você tem que saber segurar a sua posição política, você tem que embasar, então você tem que ler, você tem que buscar, você tem que conhecer. Para ter uma diferença, que acho que é importante para comparar como o jovem via a política naquela época e como ele vê nos dias de hoje, para nós a política era associada à alegria.
Participar da política era uma grande felicidade, porque nós estávamos acreditando, a gente sonhava que participar politicamente levaria a todos nós por um mundo melhor. E de uns anos para cá, de uma década para cá, a política está associada com corrupção, com roubalheira, com políticos presos. Observando as pesquisas e o comportamento dos jovens acabaram se afastando da política, porque a política passou a ser associada no Brasil, na última década, a algo ruim, algo nefasto, que envolve a corrupção, envolve a burocracia. Em algumas exceções, os jovens participaram da política nesses últimos períodos quando alguma coisa lhes diz respeito, aí é muito diferente. Exemplos. Bom, não é tão recentemente, mas em 1992 teve o impeachment do Collor. Aí o Collor falou um monte de besteira, né, de dizer vamos para a Rua de Verde e Amarela, os jovens saíram com as caras pintadas. O famoso movimento dos caras pintados. E quando o movimento dos caras pintadas começou, foi uma coisa assim que, naquele momento, pra gente recém-saído de uma ditadura, tendo acabado de escolher um presidente pela via direta, era inadmissível qualquer forma de corrupção. Acho que essa que foi a força maior que levou os jovens pra rua, né? Um outro movimento que eu acho extremamente importante foi o movimento Passe Livre. Foi em junho de 2013, o movimento Passe Livre. Começou com os estudantes que efetivamente precisavam do valor da tarifa, não é apenas pelos 20 centavos, mas por solidariedade a esses jovens que precisavam, e para eles fazia diferença a tarifa, os jovens voltaram para as ruas. Porque a questão do passe escolar é algo que diz respeito aos jovens. Eu acho que a gente, desde junho de 2013, acho que mudou um pouco isso. As manifestações de junho de 2013 fizeram as pessoas se interessarem mais por política, participar de política. Pessoas que nunca antes, nunca tinham ido numa manifestação, nunca tinham participado de nada, nunca opinaram muito sobre política. E eu acho que desde então isso vem crescendo e acho que é positivo. E também há uns 2 anos a ocupação das escolas aqui no estado de São Paulo. Claro que isso não atingiu o conjunto dos jovens, mas muitos jovens se engajaram porque é algo que lhes diz respeito. Uma reforma educacional que ia mudar o currículo. Então isso mexeria com a vida dos jovens, com o ensino dos jovens. E isso foi a última grande mobilização no qual os jovens foram protagonistas. Porque depois das ocupações das escolas, que ficou conhecida como Primavera Secundarista, a gente se tornou um símbolo de resistência e um exemplo para a sociedade de como discutir e debater a população e as nossas escolas, os nossos problemas. A gente cresce entendendo que a política não é pra gente, né? Não é pro povo, que a política é de homens brancos engravatados, ricos, e que nós devemos ficar por fora disso. A única maneira dos jovens, na minha visão, outras pessoas podem pensar diferente, que os jovens voltem a ter um engajamento político global e a partir das suas demandas, é que os jovens percebam que por intermédio da política eles podem atingir aquilo que eles almejam, os seus objetivos, uma escola mais democrática, uma família mais tolerante, um mercado de trabalho mais aberto para os jovens. Ou seja, para que o jovem se engaje é preciso que, de forma efetiva, o mundo em torno dos jovens, as questões que importam para os jovens, elas possam ser melhoradas pela política.